Esse é o programa Academia em Debate e hoje nós temos o privilégio de receber nos nossos estúdios o Dr. Ives Gandra, que é um dos mais conhecidos advogados, tributaristas, professor, prestigiado jurista brasileiro e que tem no seu currículo, para nós é uma grande honra, o fato de que é mackenzista. O Dr. Gandra atualmente é o presidente do Centro de Extensão Universitária, é professor honoris causa do Centro Universitário FIEO, membro da Academia Paulista de Letras, do Instituto dos Advogados de São Paulo, da Ordem dos Advogados. A lista é muito grande para a gente citar aqui. Mas tem uma coisa no currículo do Dr. Gandra, especialmente, que eu gostei. Está dizendo aqui que ele é conselheiro vitalício do São Paulo Futebol Clube. Eu gostei. Sócio número 30. Número 30. Só 29 sócios mais antigos do que eu no São Paulo. Dr. Gandra, bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria recebê-lo aqui, para nós, uma satisfação muito grande. Nós temos hoje temas diversos para tratar e nenhum deles fácil e todos eles relativamente polêmicos. E nós vamos começar com um assunto que hoje está muito em voga e que é muito necessário o debate a respeito dele, que é a questão da liberdade de expressão. O senhor acredita que as pessoas, numa democracia, elas têm o direito de se expressar livremente e de dizer o que elas pensam, acreditam e defendem? Há limites para a liberdade de expressão, doutor Gandra? Eu tenho a impressão que, dentro do sistema que nós temos na Constituição, que me parece o mais correto, o artigo 220, liberdade de expressão é ampla. Não se pode ter limites prévios. Agora, se houver um abuso nessa liberdade de expressão, atingindo a dignidade das pessoas, convicções, há os remédios judiciais para isso, indenizações por danos morais, difamação. Então, há uma própria limitação na legislação que penaliza, que apena os abusos. Mas a liberdade, se nós tivermos o controle prévio, aí efetivamente é um perigo. Então eu prefiro o que está no artigo 220, comunicação social, não pode ter qualquer tipo de limitação. O abuso, sim, é punido. Para isso existem os instrumentos legais. Na discussão desse tema, as pessoas, ouvimos pessoas que identificam o contraditório ou a discordância como discurso do ódio. É possível, usando a liberdade de expressão, você discordar do pensamento de alguém, da postura de alguém, e isso não ser discurso do ódio, por exemplo? É possível discordar sem odiar? Eu tenho a impressão que sim. O discurso do ódio, eu participei de uma banca de doutoramento há 3 anos atrás, a Samantha Flug, era sobre o tema discurso do ódio, mostrando como a legislação mundial trata do discurso do ódio. Por exemplo, na França há uma lei que não permite que os historiadores na França façam a revisão do Holocausto. Eu creio que o Holocausto foi um dos episódios mais tristes da humanidade, mas não se pode evitar que um historiador pesquise sempre. Então, o discurso do ódio, no sentido de criar problemas, evidentemente é indesejável. Agora, numa democracia, a divergência com elegância, a divergência atacando ideias, porque a verdadeira divergência se faz em combater ideias e não pessoas. E não indivíduos. Quando se procura atingir a pessoa, aí nós entramos no caminho que pode levar ao discurso do ódio. A verdadeira democracia não admite o discurso do ódio. Vamos particularizar. Recentemente na mídia nós temos encontrado muitas manifestações contrárias à questão do que eles chamam das posições dos religiosos no que diz respeito à conduta homossexual, ao casamento homossexual. Então, o que se diz é que uma vez que você discorda da conduta e da prática homossexual, poderia ser qualquer outra prática moral, qualquer outra. Então, você está promovendo o ódio, no caso particular, a homofobia. O que é exatamente, então, a homofobia e como é que alguém pode ter uma posição contrária a uma postura da homossexualidade sem que ele se caracterize como homofóbico? Na prática, esses que procuram atingir os outros dizendo que são antiquados, conservadores, homofóbicos, na prática, esses aqui, evidentemente, apresentam um discurso do ódio e não estão dispostos a dialogar. O verdadeiro diálogo tem que nos usar a razão. No caso, por exemplo, do casamento homossexual, por que o Constituinte colocou que a família
é a base da sociedade e terá especial proteção. É aquela família que dá continuidade ao Estado. O Estado só existe com a família capaz de gerar prole. A união de pares homossexuais não pode gerar prole. Eu não tenho nenhum preconceito contra eles, mas não são família. E tem que se dizer, e eu digo isso em todos os tons, nenhum preconceito contra o homossexual. Na prática, eles não são família. A própria relação deles não é uma relação como é de um homem e uma mulher. Basta dizer que o mesmo assunto foi discutido na Suprema Corte ou no Conselho Constitucional da França, que é o Tribunal Constitucional da França, e eles disseram que são relações diferentes e não cabe ao Poder Judiciário transformar uma união de pares homossexuais em casamento de homem e mulher. Se os senhores quiserem, discutam no Congresso Nacional. Mas eu acho que nós podemos tranquilamente, tranquilamente, eu tenho dito em diversos lugares, em programas de televisão, em artigos, na rádio, não tem nenhum preconceito. Cada um segue as suas convicções, até porque eu parto desse princípio. Eu acredito em Deus. Mas se Deus me deu a liberdade de não acreditar nele, eu tenho que respeitar a liberdade que Deus deu a todos os homens de fazer o que bem entenderem, para saber se esse ou não o caminho. Agora, não tendo preconceitos, o que eu posso dizer é que não há casamento, não há uma união capaz de gerar prole. E o que o Constituinte pretendeu, corretamente, foi o senador Bernardo Cabral, que redigiu o parágrafo 3º do artigo 226. Outro dia nós discutimos isso no Conselho Superior de Direito, do qual ele é um dos conselheiros, logo depois da decisão do Supremo. Ele disse: mudaram a Constituição, rasgaram a Constituição. E eu fui o relator da Constituição. Foi aquele que trabalhou e colocou esse dispositivo, porque os deputados diziam, não há necessidade desse dispositivo. Ele disse, eu acho que é importante, para que não haja dúvida que casamento e união estável só pode ser entre um homem e uma mulher capaz de gerar prole. Muito bem. No próximo bloco, nós continuaremos a entrevistar o Dr. Ives Gandra e, dessa feita, nós abordaremos outros aspectos da família na sociedade brasileira. Fique conosco, voltamos daqui a 1 minuto. Estamos de volta com o programa Academia em Debate e hoje temos o privilégio de ter em nossos estúdios o Dr. Ives Gandra, que está respondendo sobre questões afetas à família na sociedade brasileira. Dr. Gandra, parece que nós identificamos hoje no mundo e também no Brasil uma espécie de um movimento que dissolve o conceito tradicional de família, quer seja por uma redefinição do que é casamento, quer seja pela questão do aborto, quer seja pela banalização das relações e das uniões. A que o senhor atribui essa dissolução, esse derretimento dos conceitos tradicionais? Eu parto do princípio que a humanidade evolui, como dizia Vico, esse filósofo italiano, em espirais.
sempre a parte mais baixa da última espiral é mais alto do que a parte mais baixa da espiral anterior. Se nós analisarmos a história, nós vamos verificar que em repetidos momentos nós tivemos uma tentativa de desvalorização da família. Por exemplo, Políbio, um grande historiador grego que viveu em Roma, dizia o seguinte: no momento que Roma perdeu o conceito de família, a partir daí nós entramos na decadência romana. Isso diz Políbio. Se nós analisarmos a queda de Babilônia, quando as mulheres se prostituíam no templo, e nós tivemos isso em diversos períodos históricos e estamos vivendo um momento semelhante. Mas é bom dizer o seguinte: no momento em que começa a haver uma espécie de fundamentalismo ateu, como há um fundamentalismo muçulmano, fundamentalistas terroristas no Próximo Oriente, nós temos um fundamentalismo ateu, daqueles que se sentem incomodados, ou porque não podem viver os mesmos valores, ou porque efetivamente sentem incomodados que outros possam viver valores que eles não vivem. E esta é a razão pela qual há um movimento orquestrado. Mas eu sinto com jovens, no contato com o professor, nas conferências que dou pelo Brasil, que há também um rejuvenescimento. Quando nós vemos a juventude acreditando em valores, conversando com eles, sentindo, nós temos uma juventude que aparece nos jornais, mas nós temos aquela juventude silenciosa que pretende trabalhar, nós sentimos na universidade, que querem ter família. Então, apesar dessa orquestração, eu continuo sendo otimista, porque é próprio da história esses momentos de ataques contra a família, mas é uma instituição que, enfim, resistirá a todas as espécies de ataques, principalmente os mais livianos. Dr. Gandra, uma das tentativas contra a família são as diversas propostas em várias frentes de aprovar o aborto em todas as circunstâncias. O senhor tem se posicionado consistentemente contra, alegando que o embrião é uma vida, é um ser humano. Qual é a base para o senhor fazer essa afirmação? Em primeiro lugar, porque a vida começa na concepção. Há um ser humano naquela concepção. A nosso Código Civil, no artigo 2º, diz que todos os direitos são assegurados desde a concepção. Seria ridículo dizer todos os direitos do nascituro desde a concepção são assegurados, menos o direito à vida. É uma contradição. Por outro lado, o Tratado de Direitos Humanos de São José diz a mesma coisa, no artigo 4º, que a vida é assegurada desde a concepção e realmente, naquele momento, naquela primeira célula, aquela primeira célula não poderia dar outra pessoa senão outra pessoa senão eu. A primeira célula é o ser humano. Agora, o aborto, como eles estão, eles se esquecem de dizer como é que se faz um aborto. O Nathanson, que fez inúmeros abortos, inclusive do próprio filho, quando ele viu um aborto de um feto de 3 meses, entrando o aparelho para puxar a perninha, em que as batidas de coração do feto duplicavam em termos que ele procurava fugir até aquele puxador, tirar a primeira perna, o braço, disse nunca mais faria aborto na vida. Ninguém conta. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles dão injeções para anestesiar o feto a fim de matar. É muito simples, é a interrupção da gravidez, não é a interrupção da vida de seres humanos, daqueles que só podem dizer isso porque não foram abortados por seus pais, porque eles escaparam de serem abortados. Então agora eles podem tentar aplicar nos outros aquilo que seus pais não aplicaram em si mesmo. Então, na prática, é um assassinato. Uma vez eu escrevi um artigo para o Jornal do Brasil com o título Homicídio Uterino, porque este ser humano, na sua forma embrionária, só tem um protetor, que é a mãe. E se não tem a proteção e é levado a isto, evidentemente, isso para mim é o mais hediondo dos crimes, porque outros crimes as pessoas ainda podem se defender. O feto não tem defesa nenhuma. Alguns acham que essa posição de que o feto é um ser humano é uma posição eminentemente religiosa e que não caberia num Estado laico, uma discussão que envolvesse argumentos religiosos. Não é verdade. O argumento, essa ideia de que Estado laico é a mesma coisa de Estado ateu, senhor... Em primeiro lugar, não é verdade. Eu coordenei um livro com 30 professores. 26 professores de direito,
3 professores de medicina e uma professora de biomedicina, só analisando o direito fundamental à vida. Todos eles com argumentos, com 7 países diferentes e 10 professores, inclusive o vice-presidente da Corte Constitucional da Itália, o Máximo Valli. E todos cientificamente. O Supremo fez, para discutir as células tronco embrionárias, o Supremo fez uma audiência pública e todos foram obrigados a considerar que a vida começa na concepção. Ora, é cientificamente provado. Como é que se pode dizer que é uma posição de convicção religiosa aquilo que a ciência prova? Agora eu vou dar, na minha sustentação oral, nas células tronco, quando eles disseram que ia falar sobre a religião, cheguei assim: senhores ministros, eu estou aqui, representando a CNBB. O Vaticano tem uma academia de ciências. A Academia de Ciências do Vaticano se debruçou sobre essa matéria e chegou à conclusão que a vida começa na concepção. Queria dizer aos senhores que dos 80 membros, há 29 prêmios Nobel. O Brasil não tem nenhum. Então eu vou discutir direito e ciência. Não vou discutir religião. E ninguém mais pôde falar em religião após a minha sustentação oral. Discutiram direito e ciência. Estado laico é o Estado pelo qual a religião não influencia a direção do Estado. Mas o Estado laico não é Estado ateu. É um Estado que respeita todas as convicções. Não é um Estado que tenha preconceitos contra aqueles. Porque se for o Estado ateu, todo cidadão que acredita em Deus não poderia ter opinião. É verdade. A Folha de São Paulo fez, há uns meses atrás, uma pesquisa, não sei se chegou a ler, quem é que acreditava ou não em Deus. Chegou à conclusão, pesquisa da Datafolha, mais de 70% de pessoas acreditam, têm religião. Mais de 90% acreditam em Deus. 3% não acreditam. O que vale dizer, nós teríamos um Estado em que só dominariam 3%, 97% seriam escravos, porque não poderiam dizer qualquer uma das suas opiniões. Estado laico não é Estado ateu. É um Estado em que a religião não influencia as decisões e que respeita todas as convicções, como está no artigo 3º, inciso 4 da Constituição, que não pode haver qualquer espécie de discriminação no Brasil. Muito bem. Esse é o programa Academia em Debate. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos para o bloco final com o Dr. Ives Gandra. Fica conosco.